então passo a palavra ao relator para que dê início aos questionamentos e considerações. Boa tarde, Fabrício, tudo bem? Então, tá bom. Primeiro, quero agradecer a tua disponibilidade em estar aqui conosco para prestar esclarecimentos. Você foi o secretário no final do mandato e, por esse motivo, você foi convocado, então, para participar na qualidade de testemunha, visto que ainda não há indícios de qualquer irregularidade que te tornem investigado nesse processo. Elaborei algumas perguntas e vou fazê-las. Para que fique registrado aqui, e as pessoas que estão nos assistindo, né, pelas redes sociais, e vai ficar gravado isso também, gostaria que você nos falasse qual foi o cargo que o senhor ocupou e qual o período. Ok, pedir licença só, a gente tem uma distância segura aí, né? Tirar a máscara, facilitar a compreensão. Vereador, estive na administração Toninho Fenelon, como diretor-presidente do PREV, de janeiro de 2017 a março de 2019. E, a partir de março de 2019, ocupando, então, a pasta da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Senhor Fabrício, todos os teus antecessores tiveram o mesmo relato, que houve omissão ou, de certa forma, até um descaso por parte do prefeito à época, que não disponibilizava, em hipótese alguma, né, mesmo com memorandos, com requerimentos, agentes fiscalizatórios. E, por esse motivo, eles não tinham como realizar a fiscalização. Contudo, quando o senhor assumiu a pasta, o senhor pediu a instauração de uma sindicância. Eu queria saber qual foi o motivo e o que te levou a fazer essa sindicância, realizar essa sindicância. Ok. Colocar o nobre vereador Alex, os demais vereadores, que, infelizmente, nós já vimos acompanhando a questão do transporte e trânsito, não a partir da minha gestão, mas desde as militâncias, na Federação Municipal das Associações de Moradores, na Federação Estadual das Associações de Moradores, onde eu sou vice-presidente da FAMOPAR, e na CONAN, Confederação Nacional. Inclusive, na FEMOCLAN, ocupo o cargo de diretor de transporte e trânsito, e acompanhando os conselhos. Então, a discussão do transporte e trânsito, para mim, não é algo novo a partir de 2019, mas sim lá em 2011, quando eu lembro de poucas pessoas que estiveram dentro dessa Casa de Leis aqui, combatendo aquilo que se chamava de licitação do transporte público. Uma licitação que não ouviu a comunidade, uma licitação que não foi para a comunidade escutar os anseios para trazer para dentro do poder público um modelo de licitação. E a consequência dessa licitação mal feita, em 2012, é o que nós estamos colhendo hoje. E, infelizmente, o poder público, o chefe do executivo, ele acaba ficando refém de conchavos políticos. E, infelizmente, não acompanhei todos os que me antecederam aqui, não se trata de não teve apoio. O prefeito, ele é um prefeito, chefe do executivo, mas ele tem 22 secretários, e assim, cada secretário com a sua responsabilidade. Se fosse para o prefeito ir para a ponta tomar as decisões necessárias, era desnecessário a figura do secretário e do diretor-geral, ou do diretor, nesse caso, de transporte. Então, assim, é um álibi. E o pano de fundo aqui, em que pese o trabalho que está sendo exercido, o pano de fundo sempre é político. E é a desconstrução de situação ou oposição. Eu sou servidor de carreira. Quando eu assumi a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito em março de 2019, eu pedi ao prefeito Toninho que me desse autonomia, assim como ele sempre me deu. Em gestões anteriores, que inclusive faço parte do grupo do ex-prefeito Toninho Fenelon. Meu compromisso com ele se acabou em 31 de dezembro, mas tenho afinidade e tenho todo o respeito para uma pessoa que não começou como prefeito, começou lá no bairro como vereador. Então, assim, imputar a ele as falhas da administração pública seria um pouco maldade política de quem me antecedeu aqui. É transferir responsabilidade. Quando você está imbuído do cargo de diretor, de fiscal ou de chefe de departamento, você está assinando, no momento da sua nomeação, um termo de responsabilidade. Você tem responsabilidade com o poder público e com os contratos ao qual você é responsável.
E, infelizmente, quando eu assumi a secretaria em março de 2019, eu não consegui encontrar nada que se referisse à penalização ou à fiscalização das empresas. E isso aí não é responsabilidade de prefeito, isso é responsabilidade de gestor público, de secretário, de diretor, de fiscal de contrato. Então, assim, me desculpe, aqueles que me antecederam usaram que, se não de má fé, de ingenuidade de entender o que é um contrato, na administração pública. Então, assim, pedi todas as autonomias, o prefeito Toninho me deu, inclusive ele me ponderou que a substituição do secretário anterior era justamente por ineficiência. Porque aquilo que ele vinha pedindo, que era para atender, e todos sabem que o ex-prefeito Toninho Fenelon é um cara que circula nos bairros na periferia. Tudo aquilo que estava sendo cobrado dele, ele estava passando para o secretário. Assim como fazia na saúde, fazia no transporte, fazia na educação. E no transporte, infelizmente, as coisas não estavam andando. Muitas vezes, de cunho político até, por oposição. Daquele estilo que quanto pior, melhor. Então, infelizmente. E a administração pública tem essa deficiência. O conchavo político ele leva à composição dos partidos que compõem a base. E a minha antecessão foi composta e administrada a secretaria pelo Partido Progressista, pelo PP. Então, assim, era uma gestão do partido, e não, tecnicamente, dos técnicos da secretaria. Quando eu fui para a secretaria, eu pude contar com servidores do quadro da secretaria. Diga-se um quadro pequeno, mas de servidores valorosos, que honraram o compromisso que tinha de fiscalizar o transporte público. E tudo aquilo que eles passaram para o ex-secretário, passaram para mim também. O que me coube foi conduzir da maneira correta, levando ao pedido de responsabilidade ou de responsabilização dos ex-gestores, não no sentido de punir ninguém, mas para que eles voltassem até a secretaria ou até a comissão de sindicância e explicassem como que se deu todo esse descaso do transporte público em São José dos Pinhais, não a partir de 2012, mas desde 1973, com o decreto que autorizou essas empresas aí a operar o sistema de transporte em São José dos Pinhais, que deveria ter sido renovado em 93 e por omissão ou na ocasião não foi, sendo apenas renovado em 1996 por então prefeito Cetim. E que isso aí incumbiu com o Ministério Público, apurando responsabilidade tempos depois, com o dever de licitar o transporte público em São José dos Pinhais, que foi feito atropelado, no meu ver. Inclusive, em 2012, entrei com uma ação civil pública pedindo a nulidade da licitação, que culminou com a concorrência pública 26 de 2012. Inclusive, temos cópias aqui. Então, assim, sabe, vereador, tudo isso nos leva a crer que muita coisa não foi feita, mas a grande parte, a grande situação dentro da secretaria é conchavo político, porque não quer desagradar as empresas, não quer desagradar a administração, ou quanto pior, melhor, enfim. Servidores dentro da secretaria tem. Recentemente eu vi aqui, infelizmente, gostaria muito de contribuir e tento contribuir na maneira do possível com a atual administração, porque dependo do transporte coletivo, dependo do serviço público. Então, para mim, quanto melhor ele for, é melhor para a minha família, é uma consequência. Mas escutar aqui de quem me antecedeu que quando ele chegou na secretaria, ou quando chegaram na secretaria, não encontraram nenhum tipo de relatório, isso aí é vago, ou, no mínimo, inexistente. Todos os processos dentro do poder público, eles são transitados via sistema. Cabe a ele entrar na pasta do transporte e trânsito e verificar. Ofícios que foram expedidos, memorandos que foram expedidos, relatórios que foram gerados, estava tudo na pasta de trânsito. E ainda que ele diga que não existe, ou que digam que não existe, cabe a eles pedir à Secretaria de Planejamento o backup da época. A discussão está toda lá. Então, assim, eu não poderia chegar aqui também e dizer que o meu antecessor não fez, ou que desapareceram, ou que não tem um histórico. Existe um histórico de ofícios, de memorandos. As conversas e o posicionamento do secretário da época em relação à discussão das supostas irregularidades, isso não tem na memória da secretaria. E isso aí com servidores de carreira, como o servidor Ricardo, que compôs a nossa administração, o próprio Luiz Scarpim, em que pese não ser servidor, mas que é um eterno conhecedor do serviço público, porque já foi servidor público também, conhece muito da administração pública. O senhor Valdir, no terminal de ônibus, não tinha fiscalização. Tanto eu quanto o servidor Valdir, é só buscar, né, através das redes sociais aí, era 2, 3 horas da manhã, nós estávamos no terminal, combatendo o vandalismo, lavando o terminal, assim, sabe? Então, nos chateia quando dizem que não foi feito. Foi feito, e foi feito dentro das nossas capacidades técnicas da época. De fato, o quadro da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito ele é um quadro pequeno. E daí aqui a gente não pode generalizar, mas é muito semelhante com as demais secretarias.
São quadros, São José dos Pinhais hoje tem 330 mil habitantes, e se você buscar nos quadros da administração pública, basicamente são os mesmos servidores há anos. E quando eu pedi para o prefeito Toninho Fenelon a reestruturação da secretaria com a nomeação de um fiscal, porque o meu entendimento é que o fiscal de contrato de nada tem a ver com fiscalizar a operação, quando eu pedi esse agente fiscal, infelizmente, nós não contávamos com disponibilidade de servidor nem no quadro da administração pública. Para a administração inteira, se eu não me engano, não me falha a memória, eram 5 ou 6 agentes fiscais que estavam na Secretaria de Finanças, na Secretaria de Meio Ambiente e na Secretaria de Urbanismo. E, naquele momento, não teria como tirar ou deixar outras secretarias com a falta desse servidor, que é o agente fiscal. Mas eu ponderei para o prefeito, na época, que deveria ser feito, então, um concurso, e o prefeito Toninho Fenelon autorizou esse concurso. Infelizmente, quando chegou na PGM, na Secretaria de Administração, eles estavam com uma situação de uma indicação do Tribunal de Contas que a municipalidade estava com a folha comprometida, acima da margem lá prudencial, que, se não me engano, era de 52%. E, então, não se poderia fazer um concurso público naquele momento. E aí, quando falam aqui, eu quero ponderar, que a gestão do prefeito Toninho Fenelon é a que mais tinha cargos comissionados. É um equívoco. A administração pública tinha pouco mais que 300 cargos comissionados, sendo que desses cargos comissionados, 80% era servidor público. Quando você olha para o universo de 300 e poucos servidores públicos comissionados, você tem que contar que o coordenador do posto de saúde, que é um servidor de carreira, que o coordenador da UPA, que é um servidor de carreira, que o diretor da escola, eles ocupam o cargo em comissão ou uma função gratificada. Então, colocar todo mundo na mesma panela é um tanto quanto equivocado. Então, eu pedi para o prefeito, na época, ele autorizou esse concurso do agente fiscal, porém, a gente não conseguia trazer de nenhum lugar. O prefeito Toninho encaminhou para as secretarias, que, em havendo a disponibilidade desse servidor, que assim o fizesse, disponibilizasse para a Secretaria de Transporte e Trânsito. Infelizmente, não consegui. Porém, no meu entendimento quanto gestor, eu tinha um entendimento de que a secretaria teria que ser acompanhada também por um técnico de contabilidade ou por um contador, porque 80% do trabalho dos nossos servidores ali é mexer com planilhas essas que as empresas enviam o tempo todo. Prestação de contas, relatório de deslocamento, diário de bordo, enfim, tudo aquilo que compõe a prestação de contas da operação. E quando você tem que fiscalizar essas planilhas e cuidar delas também para que você possa fazer futuramente uma análise da composição tarifária, que é o momento em que as empresas vão protocolar o pedido de reajuste, você tem que ter um histórico para trás de como é que se comportou esse suposto custo para a empresa para que ela peça o reajuste. Então, eu pedi um técnico em contabilidade. E o prefeito Toninho Fenelon me disponibilizou um técnico em contabilidade, que, na sequência, eu posso encaminhar para essa comissão, o relatório que ele me produziu. Infelizmente, era um servidor que, à época, eu me lembro da circunstância, ele estava prestes a pedir exoneração. A Secretaria de Finanças colocou para ele que nós teríamos a necessidade de um técnico de contabilidade na Secretaria de Transporte. E eles me disponibilizaram o servidor técnico em contabilidade. Mas, para minha decepção, o mesmo ficou por apenas 2 semanas. Quando ele chegou em mim e pediu, secretário, você poderia me devolver para a Secretaria de Finanças? Eu fiz um combinado com ele, que eu não teria, eu como servidor também não concordo com essa situação de servidor trabalhando insatisfeito. Eu condicionei para ele que, se ele me ajudasse a produzir um relatório mostrando a dificuldade de entender a composição desse contrato no que se refere às tarifas, eu liberaria ele sem problema nenhum. Esse servidor não só produziu esse relatório, como também pediu o apoio da contadora oficial do município, a senhora Ana, que sentou com ele por 2 dias e produziu toda a dificuldade de fiscalizar esse contrato e que deveríamos, no parecer dela, contratar uma auditoria. Eu encaminhei o ofício para o gabinete do prefeito e para a Secretaria de Compras e Administração. O prefeito Toninho Fenelon autorizou a auditoria. Porém, a Secretaria de Compras e Licitação apontou para mim, secretário, o senhor não tem disponibilidade financeira. Uma licitação dessa magnitude hoje, ela vai produzir resultados com aproximadamente 1 ano e meio. E o custo dessa auditoria, analisando alguns municípios no Brasil que fizeram, muito semelhante à nossa malha, à nossa composição de frota, ela chegou na casa dos 3 milhões. Então, assim, sabe, quando falam que foi falha, me desculpe, sabe, vereador Alex, é muito mais falha de quem estava do que a responsabilidade do próprio ex-prefeito Toninho Fenelon. Senhor Fabrício, então, assim, só para
te explicar, a nós vereadores, como tem bastante gente para ser ouvido, né, serão 2 semanas e meias com 3 pessoas para ser ouvidas. Eu vou fazendo pergunta a pergunta. O senhor fez uma explanação bem ampla, né, contou quase que toda a sua trajetória. Eu vou fazendo as perguntas e o senhor vai respondendo pontualmente, né, para que a gente não fuja muito do escopo do que cada vereador preparou, porque senão a gente vai devagar muito e não vai conseguir avançar conforme o script aqui, tá bom? Sem problema. Você falou referente aos gestores, diretores e fiscais durante a tua explanação. Eu queria que você me dissesse, na sua gestão, quem que foi o gestor de contrato? Gestor de contrato, Luiz Scarpim. E o diretor de transporte? Diretor de transporte, na época eu estava sem diretor de transporte, mas daí eu promovi o mesmo a diretor de transporte. O Scarpim. Exato. E fiscais? Os fiscais eu tinha o senhor Valdir. Na época que eu cheguei na secretaria, eu tinha o senhor Cristiano Moreschi, se não me falha a memória. Mas daí eu solicitei a substituição do mesmo, como gestor do contrato, como fiscal de contrato. Teve uma situação ali que eu pedi para nomear o servidor Valdir, porque era exatamente quem estava lá na ponta, lá acompanhando todo o trâmite do transporte na nossa gestão. Ok. Você tinha acesso às empresas ou existia uma pessoa que intermediava esse contato? Não, isso foi uma dificuldade da minha gestão. E, mais uma vez, vereador, agradeço aqui por hoje nós termos os senhores nessa comissão. Porque de 2012 até aqui, quem estava caminhando sozinho era praticamente eu. Então, assim, tinha acesso às empresas porque eu virava e mexia, eu ia para o confronto direto. Eu fui o primeiro secretário a pedir a abertura de processo administrativo. Então, assim, por que eu pedi os processos administrativos? Como a última instância dentro da administração pública, numa forma que você não consegue mais cobrar administrativamente as empresas. Então, eu ligava para o diretor, ligava para o representante da empresa, sempre cobrando explicações acerca das reclamações ou de alguma dúvida que eu tivesse. Seguindo o seu raciocínio, antes da sindicância, haviam, então, processos administrativos contra essas empresas? Assim, a única coisa que eu encontrei, Alex, na minha gestão, foi uma multa realizada lá na gestão do ex-prefeito Cetim, penalizada às empresas, mas simbólica, acho que 150 mil, 140 mil reais, não recordo muito aqui, a título de que fiscalizaram as empresas e acabaram notificando e multando elas. Do gestor do contrato... Mas você lembra qual que era a irregularidade que gerou essa multa? Não recordo, Alex. Agora não tenho recordação aqui. Mas, enfim, no histórico da secretaria, ela consta. Se eu não me engano, a empresa recorre até hoje dessa multa aí. Okay. Mas, enfim, tinha. E essa fiscalização que era feita por parte dos fiscais, que o senhor tinha, que depois substituiu para o Valdir, apontavam alguma espécie de irregularidades? Sim, assim, Alex, eles sempre nos apontaram as dificuldades que eles tinham em relação à substituição de ônibus que quebrava em via pública, atraso. Quebrava por falta de manutenção? Assim, temos que separar o joio do trigo aí. A empresa São José sempre nos atendeu a contento em relação à manutenção, porque ela, se você buscar, e eu percebi que os senhores fizeram uma visita em loco, elas possuem a manutenção preventiva. Então, assim, a frota dela é uma frota mais preservada, embora com uma idade avançada, mas preservada, porque eles aplicam a manutenção correntiva. Já para o lote 2, que é a Autoviação São Jutur, não existe a preventiva, existe só a corretiva. Então, assim, eles têm uma situação de que, com mais facilidade, quebram esses ônibus. E sempre, assim, tive muita divergência com essa empresa, fui afrontado até por funcionários dessa empresa, no sentido de fiscalizar e cobrar, mas sempre terceirizavam a responsabilidade para o secretário. E escondiam. Quando quebrava, não passavam o relatório para a secretaria, e, infelizmente, a gente acabava sabendo isso aí por rede social. Mas que você encaminhava o ofício, aquilo, como sempre, de praxe, era negado pela empresa. E nessas fiscalizações, então, que foram realizadas, existem documentos comprobatórios? Com certeza. Todos os documentos estão na secretaria, eles estavam em mídia digital, ou seja, nos arquivos digitais da secretaria, que todas as irregularidades constatadas durante a nossa gestão foram encaminhadas de ofício
para que a empresa respondesse dentro do prazo previsto, e todos os descumprimentos de prazos por parte da empresa foi comunicado à Secretaria Municipal de Compras e Licitação, que não cabe à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito abrir qualquer procedimento. A secretaria que realizou a licitação foi a Secretaria de Compras e Licitação, ou seja, a Semplage, a Sermali. E cabe a ela tem uma comissão para essa finalidade, que são os descumprimentos de contrato e as sanções a quais eles ficam sujeitos. Então, a nós só cabe informar o descumprimento, a irregularidade, e daí em diante compras e licitação e Procuradoria-Geral do município. Referente às irregularidades elencadas pelo senhor, a idade da frota era uma dessas irregularidades? Veja, vereador, isso é uma situação que eu gostaria de pontuar com o senhor e com os demais vereadores. Existe uma incógnita nessa idade do veículo aí. Nem o edital e nem o contrato trazem ali uma situação bem descrita, e o senhor tem informação em direito, e o presidente da comissão também. Se vocês analisar ali, é um pouco tanto que confuso um contrato que você tem que se pautar pelo edital e não pelo contrato. O contrato é 2 folhas. Aí você tem que ir lá no edital para ver o que é que foi acordado nesse edital aí. E ali no edital, ele não deixa muito claro qual é a idade a partir de... Hoje você teria que analisar a vida útil desse veículo a partir de 4 pontos. Fabricação do chassi é uma situação. O emplacamento do veículo é uma situação. Ano e modelo. O veículo pode ser 2010, mas o modelo 2011. Então, você busca algumas referências como a Comec e como a própria Urbis, o que vale para eles é o ano e modelo. Você tem o ano de fabricação e o ano de modelo. Então, é o ano de modelo que vale. E ali nós tínhamos um entendimento tanto dos técnicos quanto da Procuradoria, quanto uma discussão de o que ser considerado, e o contrato não deixa claro. E a situação de veículos vencidos, vereador, se o senhor analisar o edital, infelizmente ele não traz uma punição para a empresa, entendeu? O que tem, isso é uma referência para a composição tarifária. Hoje, você pode comprar 50 ônibus novos, que a vida média desses veículos não vai ser 0, ele vai ser 5. 5 anos de vida média. O que serve isso aí? Para um parâmetro de composição tarifária. Então, a empresa ela deve ser remunerada pela renovação de frota. E quem paga essa renovação de frota é o nosso usuário. Então, assim, hoje, muitos veículos acima de 10 anos, essa média dos veículos está acima de 10. O que isso significa? Que a empresa está rodando com os ônibus sem ser remunerado. Ou seja, ela na tarifa, se não me engano, acho que é 5,27 ou 5,30 da tarifa, é a renovação de frota. Então, quando ele apresenta a tarifa técnica para você, os veículos vencidos ele está tirando dali. Então, ele não está cobrando. Esses veículos supostamente vencidos, ele não está sendo onerado ao usuário. A partir do momento que a empresa renova toda a sua frota, ela aplica a composição tarifária e cobra do próprio usuário, entendeu? Então, é uma situação que nós temos que ter cuidado com isso aí. Não existe a penalidade, existe a obrigação da empresa de circular com ônibus com menos de 10 anos de vida útil na frota operacional e até 12 anos na frota reserva. Mas o próprio contrato ele deixa em branco ali. E isso não é um descumprimento de contrato plausível hoje, de rompimento desse contrato, e como nós gostaríamos. Eu digo nós porque eu também sou favorável a renovar esse contrato. Mas ele não coloca, ele penaliza a empresa de que ela tem que renovar a frota, mas não obrigatoriamente cria uma situação de rescisão de contrato. Sim, mas o próprio edital, ele deixa elencado a questão da idade útil da frota, e é claro em dizer que é 5 anos a idade média, a idade máxima 10 anos, como exatamente o senhor disse, e 12 anos. Então, ela não permite que veículos acima de 12 anos trafeguem. Não é só uma questão da remuneração. O edital é claro nesse sentido. Entendemos, sim, que trata-se, então, de uma quebra de cláusula. Esse é o entendimento dessa presente CPI e também desse vereador. Então, na nossa visão, não está tão assim aberto. Tem que seguir, tem que cumprir. Nessa gestão que o senhor foi o gestor, havia fiscalização
referente às arrecadações, os recolhimentos de INSS e FGTS por parte das empresas concessionárias quanto a seus funcionários? Quem fiscaliza isso daí é o Ministério Público, né? O Ministério Público do Trabalho e a Secretaria Municipal de Finanças, né? Então, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito ela não tem nem acesso a isso. O fiscal de contrato e o gestor do contrato tem por obrigação fiscalizar as certidões, porque as certidões negativas fazem parte da prestação de serviço, tanto para quem vende e para quem compra do poder público. É obrigatório a apresentação das certidões negativas. Na gestão do senhor, então, não teve fiscalização por parte do Departamento de Transporte? Não, ela teve o apontamento para a Secretaria Municipal de Finanças em relação à falta da certidão. Inclusive, se o senhor analisar ali, a compra de vale transporte ali, hoje ela se dá pelo sistema VEM, justamente pela falta das certidões de ambas as empresas. Então, assim, é uma situação de que elas não possuíam, ou até então não possuem até hoje, as certidões negativas. E essa situação foi encaminhada para a Secretaria competente para que ela apurasse. E, com certeza, nós também, quanto gestor, encaminhamos também para a PGM, Controle Interno, e para a própria Secretaria de Compras e Licitação. Toda e qualquer irregularidade constatada na nossa gestão, e essa foi uma situação constatada, justamente porque a Secretaria Municipal de Assistência nos pontuou que ela necessitava comprar o Vale Transporte para alguns usuários e ela não conseguia comprar diretamente das empresas, justamente pela falta das certidões. Essa situação foi pontuada e encaminhado para as secretarias competentes. Como que o senhor comparava ou até mesmo confirmava a questão de quantidade de passageiros por quilômetro rodado? Porque muito se diz do desequilíbrio financeiro, que as contas das empresas não são saudáveis. Existia essa fiscalização, esse acompanhamento? Você está colocando aí o IPK, né? Então, o que acontece é o seguinte, o sistema de bilhetagem eletrônica, ele cria uma situação de acompanhamento em tempo real de qualquer situação da nossa frota hoje. Hoje, quem fala que não é fiscalizado, é só acessar o sistema ali, os relatórios que nos são encaminhados e você tem. Então, assim, o índice de passageiros por quilômetro rodado, o vereador, da maneira que o senhor coloca, seria o acompanhamento de quantos passageiros tem para que eles possam nos apontar o custo do quilômetro rodado. E essa situação aí você consegue ter, porque todas as linhas elas nos eram encaminhadas, e até os dias de hoje, se eu não me falha a memória, são encaminhados os relatórios mensais da operação. E ali você consegue acompanhar qual é a taxa de ocupação, qual é o custo do quilômetro rodado, essa situação. E você até consegue acompanhar, mesmo que um pouco de falta de conhecimento técnico, porque era de compatibilidade da função do contador acompanhar essas planilhas para nós, mas a gente conseguia acompanhar ali para travar a questão do reajuste, quando, na verdade, isso aí é usado como subsídio do reajuste. Se o senhor buscar aí, e os nobres vereadores buscar, eu fui o primeiro secretário que barrou a situação do reajuste tarifário em 2019 em R$ 4,05. Esse reajuste permanece até os dias de hoje, justamente por falta de algumas informações que a gente pediu para a empresa à época, para que pudesse nos subsidiar no sentido de conceder ou não o reajuste requerido por eles na época, que era de R$ 4,05 para R$ 4,20. Eu não concedi e facultei a eles que as planilhas estavam carentes de algumas informações e que, enquanto não nos fosse encaminhado, não haveria reajuste. Permanece até os dias de hoje em R$ 4,05. O senhor sabe me dizer qual a remuneração da empresa VEM para exercer esse trabalho da bilhetagem? Não tenho conhecimento, né? Porque o consórcio é entre as empresas lá. É uma dificuldade também que deveríamos ter acesso a esse caixa e não conseguimos ter, até por força jurídica. É uma situação que tem que ser revista o quanto antes. O caixa tem que ser administrado pela administração pública. A fala do Lucas aqui ela é muito feliz e é uma situação que ele identificou e que eu também havia identificado, que infelizmente a gente fica refém do caixa que é administrado pelo consórcio. E hoje nós temos o contrato com as duas empresas, mas o consórcio em si é uma caixinha de surpresa, você não consegue saber o que tem lá. Muitas das informações, infelizmente, E vamos combinar, né? Eu fiquei 1 ano à frente da secretaria. Nesse 1 ano que eu fiquei à frente da secretaria, é pouco mais do que a gestão de muitos dos senhores aqui. Praticamente 8 meses aqui, a gente não consegue produzir aquilo que a gente gostaria. E nós precisávamos ter um pouco mais de tempo, no meu caso, como gestor da pasta, para encaminhar aquilo que eu tinha levantado. Então, a falta de acesso ao sistema VEM foi identificado, sim. Tá. Para encerrar, então, continuando na questão do sistema VEM, qual que é a validade dos créditos, os valores creditados pelas empresas no cartão VEM? Essa aí é uma situação, Alex, que
ele não tem uma validade específica, ele tem o crédito. As empresas colocam que a partir do reajuste, os créditos que estão nesse cartão ele tem mais uma validade de 30 dias. Mas é uma situação que a gente não consegue acompanhar. Nós entrávamos em contato com a empresa quando algum usuário, por ocasião, nos procurava na secretaria para tratar pontual especificamente daquele usuário que reclamava. Mas nós não temos uma demanda de usuários reclamando de créditos vencidos ou que saiu no prejuízo. Existe sim uma situação que eu levantei lá e que fique bem claro aqui para os vereadores, que é uma situação a ser tratada e conduzida, que é a sobra de caixa. Então, assim, nós somos um município praticamente que somos uma cidade de dormitório. Muitos dos moradores que estão aqui, uma grande parcela da população, eles estão aqui de passagem ou trabalham temporariamente e acabam indo embora. Então, eu nunca consegui ter acesso ao caixa para saber o que foi feito com esses créditos que sobraram, que deveria ser nos informado até a título de compensação tarifária quando do reajuste. Mas não consegui ter essa informação e existe sim uma sobra de caixa no sistema VEM. Essa sobra de caixa faz parte quando a empresa acredita o valor no cartão VEM e por algum motivo desliga esse funcionário, esse cartão fica com o funcionário. Para onde vão essas passagens? Correto. É uma sobra de caixa que eu digo porque não transitou, né? Então, assim, acreditou R$200 em crédito. O funcionário daquela devida empresa usou R$50, sobraram 150. Esse cidadão ele foi embora. Esse 150, no meu entendimento, ele teria que voltar para dentro da prestação de contas da própria empresa, para que isso pudesse nos subsidiar a diminuir o impacto da tarifa técnica, né? Então, assim, existe uma sobra de caixa. E para onde vai? Quanto é? Ok. Senhor Tambola, o meu tempo expirou. Tinha mais algumas perguntas para realizar. Infelizmente, não irei conseguir, mas acredito que os meus colegas vão suprir as nossas dúvidas aí. Obrigado. Obrigado, senhor vereador.